Hoje nós chegamos no final do nosso curso. Foram mais ou menos 25 a 27 semanas, se eu não me engano, fazendo uma exposição dos textos bíblicos, né? Então, desde as últimas 3, 4 semanas, nós estamos conversando sobre as coisas do fim, aquilo que a gente chama de Apocalipse, ou a revelação. Então, eu falei com vocês em primeira mão sobre a volta de Jesus, lembram? Então, nós gastamos muito tempo olhando a Bíblia Sagrada e percebendo como a volta de Jesus é única, final, visível, triunfante, gloriosa. Nós percebemos isso. Logo, nós começamos a acabar com alguns mitos, por exemplo, de um suposto arrebatamento da igreja na quarta trombeta, em que a igreja não passaria por uma suposta grande tribulação. Então, olhamos que a volta de Jesus ela é única, final e visível. E ainda eu usei ainda um outro adjetivo dizendo que ela é física. Nós vamos ver, todo olho vai ver Jesus Cristo, né? Então nós trabalhamos exaustivamente isso, pelo menos por 2 semanas. Depois eu trabalhei com vocês na última semana, e vou gastar 5 minutinhos aqui agora, conversando com vocês sobre a literatura apocalíptica. Como a literatura apocalíptica chega até nós, como nós devemos olhar a literatura apocalíptica. Então, respondemos, algumas questões básicas. Primeiro, o que é uma leitura ou o que é um texto apocalíptico? Especialmente o Apocalipse de João. O objetivo dele é revelar as coisas do fim. Só que o que nós percebemos? Então, o autor é o João apóstolo de Jesus, que vai nos revelar as coisas do fim. Nós percebemos que o Apocalipse ele é escrito num contexto de perseguição dos cristãos, especialmente no reinado de Domiciano, que vai do início dos anos 90 até o final da década de 10, primeiro e segundo século. Algumas coisas estão muito latentes ali. Por exemplo, a profecia romana do Nero redivivo. Quando é que vai aparecer o novo Nero? Então eles acreditam que Domiciano é esse novo Nero. E Domiciano tem algumas atitudes que vão fazer com que os cristãos sejam mais perseguidos. E eu citei uma para vocês, como, por exemplo, a comuna religiosa criada por Domiciano, quando ele manda fiscalizar no império quem é cristão e quem não é. Quem é cristão, por exemplo, não pode ter a marca do imperador, mas quem não é cristão tem a marca do imperador. Essas pessoas que têm a marca do imperador, as pessoas que não têm a marca do imperador, elas não podem fazer comércio, elas não podem comprar, vender, elas não poderiam ter empresas, elas teriam muitos problemas. E isso que está acontecendo ali, essa perseguição. E aí o que eu comentei com vocês na semana passada, dentro disso? O que o João vai fazer? Porque eles têm o risco de serem extintos. Quando a perseguição aumenta, eles têm o risco de ser extintos. Então João vai, como eu fiz para vocês na semana passada, aquele esquema, João vai 7 vezes no livro do Apocalipse. João vai repetir o mesmo evento por 7 vezes.
E o que é que ele vai repetir nesse evento? Vocês sempre vão perceber quando, por exemplo, as trombetas ou as taças da ira de Deus, quando elas são abertas ou derramadas, ou os cavaleiros do Apocalipse, o que é que vocês sempre vão ver? Vocês sempre vão ver a seguinte cena: catástrofes naturais, problemas políticos, problemas religiosos, e vocês vão perceber a fome, muita fome sempre. Saiu o cavaleiro tal, então o mar fez não sei o que, saiu granizo e blá e tal, e perseguição disso, daquilo, muita praga, muita morte. Vocês vão perceber isso. Vocês têm sempre os mesmos eventos sendo repetidos. O livro do Apocalipse, ele é um livro de repetição. E aí o que acontece? No final, o João sempre deixa claro o seguinte: nessa grande batalha entre a semente de Satanás, que é chamada Babilônia, contra a semente da mulher, que é Cristo e a igreja, o Cordeiro vence no final. Vocês sempre vão observar isso ao longo de toda a leitura do Apocalipse. O Cordeiro vence no final. Então, qual é o objetivo da literatura apocalíptica? Demonstrar e trazer para os cristãos da época, e aí também para nós, tranquilidade, porque Jesus sempre vence no final. Foi isso que nós conversamos lá. Só que nesses 7 eventos sendo repetidos no livro do Apocalipse, você observa sempre que ele tem uma ótica em um lugar. É uma ótica aqui, outra ótica ali, mas no final o Cordeiro vence. Quais são, como eu falei com vocês, os elementos usados pelo João para mostrar para nós o que é que está acontecendo? Porque às vezes vocês falam assim: eu leio o Apocalipse e eu não consigo entender. O João está usando sempre elementos dos profetas. Então, para entender o Apocalipse, você tem que ter um bom conhecimento de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Como eu mostrei para vocês semana passada. Quando você chega em Apocalipse, no capítulo 4, você observa um trono e nesse trono o rei tem um rolo na mão. Da onde o João tirou isso? O João não inventou isso. Não pensem que o processo de inspiração da Bíblia é o cara com o olho fechado recebendo a palavra de Deus. Não é isso. O João pega, por exemplo, esse elemento aonde ele viu um trono e aonde ele viu um rolo, em Daniel. Então ele vai pegar Daniel capítulo 12 e ele vai explicar Daniel capítulo 12 em Apocalipse 4 e 5. Do mesmo jeito que vocês observam da onde ele tirou a ideia de que o sistema do mundo é uma Babilônia. Ele tirou isso de Isaías capítulo 21 e ele tirou isso de Daniel capítulo 1 e 2. Ou seja, o livro do Apocalipse não é um mistério. Pelo contrário, são as figuras proféticas que estão sendo explicadas pelo João. Não tem nada de misterioso ali. Você fala, meu Deus, não consigo entender. Não, ele só está pegando a linguagem dos profetas e está fazendo assim, olha, está vendo? Isso aqui são as coisas que vão acontecer. Ok? Então, isso que nós vimos na última semana. Então, vimos sobre a literatura apocalíptica, sobre o que aconteceu, sobre a linguagem. Isso tudo está gravado na aula de semana passada, você pode atender. Então, hoje eu vou falar de 4 correntes, porque eu preciso ir com vocês até Apocalipse capítulo 20. Nós já estamos chegando no final. Na semana passada eu falei com vocês como a Babilônia cai. O sistema cai, o mundo cai. E hoje eu quero trabalhar com vocês 2 aspectos. O aspecto de Apocalipse capítulo 20 e eu quero trabalhar com vocês
2, 3 pinceladinhas do que é novo céu e nova terra, tá? E algumas implicações disso. E aí nós terminamos. Eu acho que a gente consegue terminar hoje. Lembrem-se que falei de ressurreição dos mortos e todas essas coisas. Então, isso tudo está gravado, você pode assistir. São umas 20 e poucas aulas que nós já fizemos aqui. E aí, a partir de quando terminarmos, nós vamos trabalhar outra coisa. Meus irmãos, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, então. Apocalipse capítulo 20. Nós temos um grande mistério aqui para resolver. Deixa eu conversar isso aqui com vocês. Vamos lá. Vi descer do céu um anjo que trazia da mão a chave do abismo. Vamos lá. E uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Beleza, então vamos prestar atenção nisso. Ele acorrentou Satanás por 1000 anos. Ok. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para, assim, impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram àqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos e os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Nós temos algumas coisas para analisar aqui. Vamos pensar, o que seria isso que vocês chamam, e a teologia também chamam de milênio? O que seria esse milênio? Esses 1000 anos? Primeiro, analisemos a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para falar da volta de Jesus. Obrigado, Ives. Vamos analisar qual é a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para a volta de Jesus. Já eu falei isso, mas vou falar de novo. Eu vou tentar fazer um exercício de teologia bíblica aqui com vocês, tá? Vamos a 2 Tessalonicenses, tá? E vamos olhar isso. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira muito interessante. 2 Tessalonicenses, não, gente, perdão, 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, verso 13. Vai anotando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Lembra que eu já falei isso? Que a questão que dorme não é a psicopaniquia, não é o sono da alma. Lembrem disso, tá? Percebem que Jesus mesmo utiliza isso. Então, ninguém dorme quando morre, ok? A consciência está exatamente na alma, já falamos sobre isso. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo acredita que a qualquer momento Jesus pode vir. Está vendo isso? Nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor. Paulo acredita que Jesus pode voltar
enquanto ele estiver vivo. Dê uma olhada em Atos no capítulo 4 e Atos capítulo 5 para vocês agora entenderem uma coisa muito interessante. Olha Atos capítulo 4. E vocês vão entender por que acontece esse fenômeno na igreja do livro de Atos. Eu vou bem devagarinho, tá? Não estou com pressa não. Capítulo 4 de Atos, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuía. Agora, olha que coisa interessante. Verso 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por que os cristãos fizeram isso por séculos? Por que os cristãos venderam tudo que eles tinham por séculos e davam para os outros? Claro que eles eram caras legais, eles eram caras bacanas, olha, empatia é tudo, isso é fato. Mas eles acreditavam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Como eles acreditavam que Jesus podia voltar a qualquer momento, para eles não fazia a menor ideia construir o império. Se Jesus vai voltar e não vai sobrar nada para nós, para que é que a gente vai ficar fazendo um império? E aí é essa ideia que está na cabeça dos primeiros cristãos. E que inclusive deveria estar na nossa cabeça também. Porque a gente gasta um tempão construindo um império que vai ficar aí para trás. Ninguém vai levar nada. O que está na cabeça dos primeiros cristãos é isso. O Barnabé vendeu tudo e deu. Por quê? Porque ele acreditava que Jesus podia voltar a qualquer momento. A doutrina apostólica é assim. Então é por isso que a gente defende o tempo todo, como o apóstolo Paulo, que hoje à tarde pode ser que você se encontre com Jesus. E não só porque você morreu, mas porque ele voltou. A gente acredita que Cristo pode voltar a qualquer momento. Tudo bem? Então, o que é que está na cabeça da igreja desde que os apóstolos deixam a doutrina da volta de Cristo? Cristo pode voltar a qualquer momento, ponto. Então, isso está na cabeça deles. Voltemos a Apocalipse capítulo 20. Voltemos a Apocalipse capítulo 20. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Antes de Apocalipse capítulo 20, deixa eu tentar te dar algumas coisas. Primeiro, vamos a Apocalipse capítulo 5. Vou bem devagar, vai anotando, bonitinho, tá? Se tiver dificuldade, no meio de semana, eu te explico melhor. Vai a Apocalipse capítulo 5. Olha lá. Primeiro, olha o capítulo 4, verso 10 e 11 de Apocalipse. Pensando que os capítulos 2 e 3... O que é que Apocalipse capítulo 2 e 3 trabalha? A igreja. 7 igrejas. Por que 7 igrejas? 7 é o número da completude. Então o que ele está trabalhando ali? Aquele é o juízo que vem primeiro para onde mesmo? Para a casa de Deus. Por isso que o Apocalipse começa trabalhando primeiro a igreja. Irmãos, Deus sempre julgou Israel e depois as nações em volta. Então saiba que os primeiros que vão ser depurados e julgados por Deus somos nós. O juízo começa pela casa de Deus. Então ele está sempre falando para a igreja, volta, volta, volta. Aí a partir do capítulo 4 nós temos uma outra ideia, agora é o juízo para o mundo. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês sabem que a história bíblica tem um primeiro ato, que é o ato da criação. Vocês sabem que existe um ato, que é o ato da queda. E vocês sabem que existe um outro ato maior, que é o ato da redenção. Ok? E vocês sabem que tem um ato final, que é um ato da consumação. Aqui Deus criou... Aqui caiu,
Aqui o ápice da história é Cristo e a sua ressurreição, e aqui é a segunda vinda, e aqui é o novo céu e a nova terra. Isso aqui já tem que estar na cabeça de vocês, ok? Aqui eu tenho a criação do céu e da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui na consumação, eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, ok? Essa é a narração bíblica. Então aonde vocês estão? Vocês estão na história de Deus enquanto Ele redime a humanidade. E agora nós temos um desafio que é olhar o que o Apocalipse fala. Então o que eu quero que vocês percebam? Então eu vi na mão direita daquele capítulo 4 do Apocalipse, versos 10 e 11. Os 24 anciãos se prostraram diante dele que estava sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper o selo, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Eles tinham 7 chifres e 7 olhos, os que são 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso aqui é lindo, gente. E eles cantavam: Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Calma que eu estou falando de milênio, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro, quem são os 24 anciãos? Lembram? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, ok? É a igreja. Quem está em volta do trono de Deus? Nós. E os 4 seres viventes. Que 4 seres viventes são esses? Os mesmos do livro de Zacarias, junto com as 2 testemunhas, ok? Estamos nós e os angelicais, seres angelicais estão lá. Então, o que eles começam a olhar? Na mão direita de Deus tem o livro de Daniel, capítulo 12. Só que esse livro está selado. O que esse livro significa? Dentro da visão de Daniel. Lembrem-se que Daniel tem uma visão. Qual é a visão de Daniel? Presta atenção, hein?
Daniel tem uma visão, ele vê uma estátua. A cabeça dessa estátua é de ouro, e aí ele começa a diminuir. Primeiro, isso aqui é a Babilônia, depois é a Medo-Pérsia, depois os gregos, depois os romanos. O que é que Daniel vai fazer depois? Daniel vai dizer que Nabucodonosor mandou construir uma estátua de quê? De quê? De ouro, obrigado. Só que na estátua do sonho de Daniel, quem era ouro? Só a cabeça. E Daniel falou o que com Nabucodonosor? Você é a cabeça de ouro. Nabucodonosor falou, eu sou a estátua toda. O maior imperador aqui sou eu, meu irmão. Porque nem os Estados Unidos, e fiquem tranquilos, tem gente falando que a China vai dominar o mundo. Não vai não, irmãos. Leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Você só teve 4 impérios mundiais. Nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China. Esquece isso. Você só tem 4 impérios mundiais. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A partir daqui, acabou. Acabou. O próximo que vem ter o Império Mundial chama-se Anticristo. E a gente já está fazendo parte dele, fica tranquilo. Você tem tudo no Google. E o Google sabe tudo o que você faz, e a Amazon sabe tudo o que você faz. Então fica tranquilo. Isso já está em andamento, mas tem muito tempo. Mas Nabucodonosor fica chateado, ele fala, é ruim, hein? Ó, a estátua de ouro sou eu. Sou eu. Tanto que qual vai ser o desfecho de Nabucodonosor? Ele vai a comer grama 10 anos. E depois, só lê o livro de Daniel. Depois que ele come grama por 10 anos, ele volta e aí ele manda uma cartinha para onde? Para o império todo, dizendo, sabe o quê? Só existe um Deus. Capítulo 4 de Daniel. Oi? Ué. Percebe? Porque os homens sempre tentam montar impérios mundiais, e eles nunca vão conseguir, gente. Só tem um rei mundial. Eu estou falando de milênio. Ok? Estou falando de milênio. Só que a gente gosta mais de ler ideologia, filosofia, do que entender a Bíblia. Aí vocês vão ficar assustados mesmo. Vocês vão ficar perdidos. Vocês ficam ouvindo os ídolos da cultura e vocês não vão buscar a Escritura. Vão ficar morrendo de medo mesmo. Vocês fazem parte de uma tradição teológica, que é a melhor tradição teológica que tem. Ela remonta à Reforma Protestante, ela remonta aos pais apostólicos. Então, vale menos porcaria e vale mais teologia boa. Fica vendo menos vídeo de porcaria e vai ver teologia boa. Porque isso tudo já foi falado. Há muitos anos, porque Deus nunca deixou o seu povo à toa. Agora vai estudar a Bíblia, meu filho. Se você não estudar a Bíblia, você vai ficar perdido. Já tinha um velho apóstolo que dizia assim, olha, isso aqui é para vocês não serem levados por todo o vento de doutrina de um lado para o outro. Aí tem um monte de crente perdidinho. Bom, paciência. Não foi por minha culpa, eu fiz meu trabalho. Está na Bíblia, velho. O próximo reinado mundial, ele é do anticristo, cara. Ninguém conseguiu fazer isso. É só usar a cabeça e interpretar a Bíblia. Tudo bem? Eu fico chateado com isso, porque a gente tem um tesouro danado na mão e não usa. Simplesmente não usa. Aí dá nisso. Aí fica todo mundo perdido. Tá, então que livro é esse que vai para a mão de Jesus? O Cordeiro. O livro selado de Daniel é a história do mundo. Por que ele é selado com 7 selos? Como vocês viram aqui. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu e na terra, eu estou no verso 3 de Apocalipse 5, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. O João fica tão desesperado, mas tão desesperado, que o que ele faz? Chora. Porque ele falou assim, cara, eu olho a história toda da humanidade, deu ruim. E não só deu ruim, o problema é insolúvel, porque está selado com 7 selos.
Ninguém vai conseguir. Lembra? 7 é o número da completude. Ninguém vai conseguir resolver o problema da história. É isso que está escrito aí. E da onde João tirou isso? Da cabeça dele? Não, cara, de Daniel, capítulo 12. Ele só está explicando o que Daniel está falando. Então vamos lá. Então um dos anciãos me disse: não chore. Alguém da igreja falou para o João assim: cara, chora não. Por que não? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi veio e o que ele fez? O que ele fez? Você cantou isso a vida inteira, sabe como? Glória para sempre ao Cordeiro. Não sabia nem o que estava cantando. Crente é incrível, cara. Faz letra de música e não sabe nem o que está cantando. A raiz de Davi, até aí tudo bem, né? Que venceu e o livro abrirá. O que é isso? Ele pega a figura de Daniel capítulo 12, em que os impérios tentam dominar o mundo e não conseguem, em que Nabucodonosor faz uma estátua para dizer que ele é Deus e que todo o império tem que adorar ele. Só que quando você chega aí no capítulo 5, você vai ver que o filho de Nabucodonosor está lá fazendo uma farra danada, tomando uma cachaçada danada com o que foi roubado do templo de Jerusalém. Aí aparece uma mãozinha que escreve assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parzim. O que aconteceu? Os medo-persas entraram por baixo dos túneis da Babilônia e sem dar uma espadada em ninguém, o império da Babilônia caiu naquela mesma noite. E aí os medo-persas vão governar. Ciro e Dario. Tanto que Isaías vai dizer que é Ciro que manda eles voltarem para Jerusalém. Só que vai entrar um cara depois na região, que é um tal de Alexandre o Grande, que fica por uma década, ele só avança. Ele sai da Macedônia e vai parar na Índia, governando o mundo todo que vocês pudessem imaginar que existia. Aí quando ele chega na Índia, os soldados deles não aguentam mais, os caras falam, vão voltar, e ele volta para onde? Para Babilônia. E aonde ele vai morrer? Na Babilônia. Alexandre o Grande vai morrer na Babilônia, e o império dele vai ser dividido em duas partes, os Seleucidas e os Ptolomeus. A parte da África vai ficar com os Ptolomeus, e a parte da Europa e Ásia vai ficar com os Seleucidas. O mundo todo está na mão dos gregos, até chegar um cara chamado César. O mesmo César, que aí é um nome, é o mesmo César que quando Cristo nasce, o que está escrito no Evangelho de Lucas? Fulano de tal era o imperador, porque Jesus está nascendo exatamente no último dos impérios humanos, na última vez que a gente tentou fazer um império para governar o mundo todo. Quando a gente tentou fazer um império para governar o mundo todo, quem é que Deus mandou? O rei. O rei apareceu no último império. Daniel está deixando isso muito claro. E João só está lançando luz a isso. Vocês estão entendendo? Eu sei que eu estou dando muita informação histórica, mas eu estou tentando pegar a Bíblia e contextualizar. Eu estou tentando te botar dentro do texto bíblico. O último império mundial que a gente vai ter é o Império Romano, gente. É o último império. E Cristo vai nascer exatamente no meio desse império. Aí você agora consegue ler Daniel melhor. Ok? Então, o que Cristo vai fazer com o livro? Que livro é esse? A história da humanidade. O que Jesus vai fazer com a história da humanidade? Ele vai dar o curso correto para a história da humanidade. Aí eles se enchem de alegria. É isso que o texto bíblico está falando. E é disso que Apocalipse vai tratar. Como, a partir da encarnação de Jesus, ele vai endireitar a história da humanidade.
Agora vocês querem ver? Olha como é que fica bonito. Vamos lá. Me perguntaram por que eu abaixo de vez em quando. É uma dor na lombar, gente. Ai! Então vamos lá. Verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter... O que aconteceu com o cordeiro? Ele estava como? Morto. E depois o que ele fez? Ele estava em pé no centro do trono, cercado por quem? Pelos 24 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados para onde? Para onde os 7 Espíritos de Deus foram enviados? Quando Jesus subiu aos céus, ele derramou quem mesmo? Quem? Não ouvi. Obrigado. Está entendendo a história da redenção? Está aí na sua mão, em Apocalipse capítulo 5. Jesus não só está sentado no trono, como ele derramou o Espírito. Os 7 Espíritos. Por que 7? Porque é o Espírito perfeito. Jesus não só morreu, como ressuscitou, assentou-se no trono, e o que ele fez? Ele derramou o Espírito. Está aqui. Vamos lá. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora o que me chama mais atenção. Verso 10. Tu os constituíste quem? Os 24 anciãos foram constituídos o quê? Por favor. Reino e... Teve um cara, um tal de Pedro, citando Deuteronômio, que ele falou o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo... Vocês estão vendo a igreja diante do trono de Deus? Tem mistério aqui, gente? É porque a Bíblia se interpreta. Mas teve um outro cara, um doidão chamado apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5. Porque o texto bíblico está dizendo que os 24 anciãos, eles reinam com Cristo. Olha Romanos capítulo 5. Olha o apóstolo Paulo falando isso. Verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. Vai acontecer o que com esses caras? Desculpa aí, hein? O que a igreja faz com Cristo? Reina. Agora isso é legal. O Hudson falou reinará. Reina. A igreja reina agora. Agora. A igreja... Nós já estamos reinando com Cristo. Nós somos reis, profetas e sacerdotes, junto com Cristo. A justificação pela fé nos deu o que é de Cristo. Ele é rei, somos reis. Ele é profeta, somos profetas. Ele é sacerdote, somos sacerdotes. Vocês são o que Cristo é. Quando é que Jesus ensinou isso para vocês? Na parábola do filho pródigo. Ô Jesus, vamos lá. Qual é a parábola do filho pródigo? O grande lance da parábola do filho pródigo é quem? É o que se perdeu? É o filho mais velho. Porque o filho mais velho é Israel. Quando Israel vê os gentios chegando, o que era para Israel fazer? Pegar o que é deles, que foi dado como o filho mais velho, e ter dado para os gentios. O que Israel fez? Nós somos a raça especial, vocês não prestam. Só que vocês têm um filho mais velho,
que pegou a miséria de vocês e deixou para ele. Eu sou irmão do Ronald, beleza? Eu gastei tudo, não sobrou nada. Meu pai tinha R$100, deu 50 para mim e 50 para ele. Eu gastei tudo. Quando eu volto para casa e o Ronald divide os 50 comigo, o que ele tá assumindo? A minha dívida. Foi o que Jesus fez com vocês. Só que o que ele deu para vocês? Os 50 que eram dele. A grande parábola do filho pródigo é Jesus dando. Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso que vocês foram adotados por Deus. Está claro isso? Vocês deram a pobreza, a miséria, a desgraça que vocês eram, vocês deram para Jesus. E o que ele deu para vocês? O que era dele. Por isso que cristãos são reis, são profetas e são sacerdotes. Por isso que nós fomos adotados. Por isso que nós somos chamados de filhos de Deus. E é isso que o livro do Apocalipse está tentando mostrar. Jesus chegou para Pedro. Pedro fala assim: mestre, nós largamos tudo. O que vai acontecer com a gente? O que Jesus disse para o Pedro? Pedro, quando eu voltar na minha glória, em volta de mim vão ter quantos tronos? 12. Vocês se assentarão comigo nos tronos, e vocês mesmos julgarão o mundo comigo. Vocês fazem parte dos 24 anciãos. Nós julgaremos o mundo, meus irmãos. A igreja julgará o mundo. Primeiro Jesus vai purificar a igreja. Depois ela julga o mundo com Jesus Cristo. Não levem Jesus de brincadeira. Isso aqui não é cultinho não, de domingo. Não é entretenimento não. A paranoia aqui é séria. Leva Jesus de brincadeira não. Eu fico até arrepiado, Deus me livre. Vamos embora. Ficou claro? Isso, ficou claro. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar para o capítulo 5. Verso 11. Capítulo 5 de Apocalipse. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nelas há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Você percebeu uma coisa muito interessante aqui? Você que achou que ia virar anjo? Depois da ressurreição dos mortos, junto com a gente e os anjos, quem é que está glorificando Jesus? Olha o verso 13 de novo, com carinho. Você que achou que você ia virar anjinho. A criação inteira. A criação está louvando a Jesus. Essa mesma criação que proclama a glória de Deus, essa mesma criação está glorificando a Jesus. Porque Jesus vai restaurar o cosmos. Jesus vai restaurar a criação inteira. E a criação inteira vai voltar para ser o que ela foi criada para ser. Jesus vai resgatar tudo. E tudo vai glorificar o nome dele. Show? Beleza? Dúvidas, me manda o WhatsApp. Oh, Deus. Vou parar em um texto só para vocês entenderem mais uma vez. O que é que Apocalipse 5 está tratando? Toda a história da redenção. A história está quebrada, a história está errada. Então Deus vai entrar na história e através da sua morte, a sua ressurreição, Ele vai endireitar a história e ela vai ter na segunda vinda, aí resolve esse negócio. Quando Jesus vier, Ele resolve a parada. Tudo bem até aí? Tá vivo? Então tá, vamos lá.
Vamos lá. Agora olha o capítulo 12. Eu vou ler de novo o que eu li semana passada. Deixa eu só olhar a hora para eu não me perder. Tá, vamos lá. Lembra capítulo 12. Capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Tinha uma mulher, e essa mulher tem 12 estrelas na cabeça. Iluminada? Verso 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Dragão, Satanás. Coroa, autoridade. Chifre, poder. Ok? Verso 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que vai fazer esse homem? Governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para onde? Junto de Deus. E o seu trono. Parou. Irmãos, vou agachar. Deus. Quem é a mulher? A mulher é Israel, meus irmãos. A mulher é Israel. Quem é o menino que nasce das 12 estrelas? 12 estrelas são o que mesmo? As 12 tribos de Judá, meus irmãos. Jesus é israelita. Só que o dragão, depois de ter levado uns demônios com ele tentou matar o menino. Rapaz, então é por isso que Jesus teve que fugir para o Egito, não foi? Porque tinha um filho do diabo que tentou matar ele. Como é que era o nome daquele cara mesmo? Herodes. Herodes tenta matar Jesus. E aí vem os magos, eles dão ouro, incenso e mirra, porque José e Maria têm que viver no Egito, então, meu filho, tem que ter dinheiro, não tinha PicPay na época. Jesus vai para o Egito. E aí, Jesus volta e agora ele está onde? Ele subiu aos céus e está governando. Não é isso que está escrito aqui? Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E para onde a mulher fugiu? Porque quem é o Israel do Novo Testamento? Nós. Aonde você acha que você está? No oásis, meu querido? Nós estamos no deserto, esperando a vinda de Jesus. Quem está sustentando você no deserto? Para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Por que 1260 dias? Porque é tempo pra caramba, meu irmão. É só isso que o texto quer dizer. É tempo para encardir. Verso 7. Então houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes. Assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. E agora, meu Deus, o que a gente faz? Satanás foi lançado na terra. Vocês têm dúvida que o diabo foi lançado na terra? Não, gente. Vamos ao livro de Lucas. Perspicuidade bíblica. A Bíblia se interpreta.
Textos mais difíceis têm que ser interpretados à luz de textos mais fáceis. Antes de ler teologia sistemática, tem que ler a Bíblia. Vamos lá. Oh, meu Deus. Acho que está bom aqui, né? Vamos lá. Disse o Senhor, Lucas capítulo 10. Olha Lucas capítulo 10. Vou acabar agora. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Por que Jesus designou 72? Da onde Jesus tirou esse número aleatório? Por que Jesus... Eu estou falando que Jesus veio redimir o quê? Olha para cá. Fazendo igual o professor de cursinho, ó. O que Jesus veio mexer? Com a história. Jesus não veio salvar a sua alma. Jesus veio redimir a criação que é dele. Ok? Eu não sou bravo assim, não. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Eugênia, é por isso que eu tenho que escrever o livro. Entendeu? Eu não tenho tempo, não dá por enquanto. Não, nós temos que formar líder ainda, estruturar o negócio, depois eu vou ter tempo para escrever. Gênesis capítulo 10. O que aconteceu em Gênesis capítulo 9? Olha para cá, escola bíblica. O que aconteceu em Gênesis capítulo 9? Ah, meu Deus, não me mata não. O final do dilúvio. Porque esse primeiro mundo aqui morreu. Agora tem um dilúvio que vai começar de novo, um novo céu e uma nova terra. Só que deu errado. Por que deu errado? Porque o pecado não saiu do mundo. Quantas nações são formadas pós-diluvianas? 72. O rei vai chegar agora e ele vai enviar discípulos para todas as nações da terra. As nações pós-diluvianas agora, que falam línguas diferentes por causa de Babel, elas vão ouvir a mensagem do rei. Por isso é para ir para todo mundo. Por isso que lá em volta do trono tem toda a gente de toda tribo e língua e nações pós-diluvianas. Jesus está mandando no último império dos 4. Presta atenção, está tudo ligado, gente. Não tem ponta solta aqui, não. O último dos 4 impérios, que é o romano, vai nascer o Cristo. E nesse Cristo ele vai pegar e vai mandar gente para os 4 cantos da terra, anunciando que o rei vai reinar. Ele já reina. Volta lá em Lucas, por favor, 10. Rapidinho. Depois disso, o Senhor designou outros 72, ou 70, depende da versão, por causa da Septuaginta, eu não tenho tempo para isso agora. E os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e aí ele disse um monte de coisa para esses caras. Beleza? Toys. Quando Miguel lutou com Satanás, lá em Apocalipse capítulo 12, o rabo do dragão fez o que mesmo? Ele derrubou umas estrelas, e aí ele foi jogado para onde? Para a terra. Tá. Verso 17, Lucas capítulo 10. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, ó o rabo do dragão, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Agora, olha o que Jesus vai... Leia comigo.
Leia comigo. Da onde mesmo? Verso 18. Leiam comigo, no 3. 1, 2, 3. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O rei chegou, meu filho. O usurpador tentou roubar a criação dele. Só que agora o rei chegou, meu irmão. O rei chegou e comissionou as 12 tribos. O rei comissionou os 12 apóstolos para irem por todo o mundo. E as nações pós-diluvianas, agora elas vão saber que existe alguém que não é presidente, que não é governador, que não é juizinho, que não é nada. As nações agora vão saber que o mundo tem um rei. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E aonde é que está Satanás? Apocalipse capítulo 20. E aí eu termino a minha aula. E aí, pelo amor de Deus, você vai ter que falar que você entendeu. Apocalipse capítulo 20. A história da criação está sendo mudada. A história da criação. Eu vou voltar semana que vem, tá? Eu não ia não, mas vou. Agora vamos ler o milênio. Vamos entender o milênio. Olha como é fácil. E não precisa de exército de não sei o que lá. Para com essa gambiarra gospel. Eu vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que ele fez com Satanás? Ele amarrou, meu irmão. Ele amarrou. Olha lá. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e vai acorrentar o diabo por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de fazer o quê? O que Satanás não pode mais fazer? Ah, então tem brasileiro que consegue entender quem é o rei, né? Ah, rapaz, por quê? Porque Satanás está amarrado. Então, caramba, tem chileno que entende quem é Jesus? Claro, porque o enganador das nações, ele não está mais enganando. Ele enganou os nossos pais no jardim, só que agora ele não pode mais fazer isso, porque o poder dele está suprimido, porque a cruz suprimiu o poder dele, e o Espírito Santo suprimiu o poder dele. E quando a igreja ora, clama, quando ela busca o Senhor, o avivamento acontece. Quando a gente busca a presença de Deus, o pecado sai do coração da gente. E quando a gente vive o Evangelho de Jesus Cristo como tem que ser vivido, e a gente anuncia o Evangelho, gente que nunca ouviu falar do nome de Jesus, começa a ouvir e se converte e se rende ao único rei verdadeiro. Está entendendo? Então não tem Jesus governando 1000 anos e aquela papagaiada toda. Para de ser lúdico. Para de inventar moda. Jesus está só acertando a história. E você está no meio dela. Então aonde você está? Por quanto tempo Satanás está amarrado? Você está no milênio, meu filho. Você está no milênio. O que significa milênio? Muito tempo. Que é o tempo entre a subida de Jesus, a descida do Espírito Santo e a vinda dele. E enquanto isso, o poder do diabo está suprimido, e eu e você, ao invés de procurar riqueza, poder, fama, sexo, droga e rock and roll, a gente tem que estar comprometido com o reino. Isso que é ser cristão. Isso que o livro do Apocalipse está querendo mostrar. Continua. Agora olha o verso 4. 3. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E é isso que se chama de grande tribulação. O trem vai piorar. Mas está ruim? Segura a onda, vai piorar, relaxa. Mas não está legal não. Calma, meu querido, vai piorar. Fica sossegado. Mas estão perseguindo cristão. Calma, vai piorar. Já foi assim já. E vai piorar. Não tem o que fazer. Rômulo, você vai passar pela grande tribulação. Se eu estiver vivo, vou. E pode ser que eu seja morto por causa disso. E você também.
se você quiser continuar sendo cristão. Ou você pode aderir a outro tipo de espiritualidade. Deus te abençoe. Ou não. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Vocês já viram algum morto que está ressuscitado aqui? Se vê, bota a mão na cabeça que é demônio. Fala bem assim, eu era fulano de tal. Bota a mão na cabeça que é demônio. Apareceu alguém na sua frente que encarnou fulano de tal, bota a mão na cabeça, bicho, é demônio. O cara apareceu falando, eu sou José de Arimateia. Então, ou ele é doido ou é demônio. Pode saber. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Que ressurreição é essa, meus irmãos? A ressurreição que Jesus volta. Mas olha agora que vai ter a segunda morte. Que segunda morte é essa? Inferno, gente. Segunda morte é inferno. Olha aqui, ó. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, porque a morte eterna não tem poder sobre você que é crente. É difícil? Não é difícil. Mas ela é a Bíblia como ela é. Ela é a história da redenção. Ela é a história de Deus. Por isso que, quando você chega em casa hoje, o que você vai fazer com a caixinha de promessa? Não tem aquela que tinha na casa da avó, que você guarda lá? Faz um favor para mim. Vai no 10º andar do seu prédio e faz assim com ela. Ó. Joga aquele trem fora. Não tem esse aplicativo que fica mandando para você notícia de autoajuda, de versículo de autoajuda bíblico? Você vai fazer um favor para mim, você vai deixar apertado, aí vai aparecer umas opções, você bota assim, ó, desligar. Aí, desculpe, você vai pegar a Bíblia, sentar na cadeira e você vai lê-la. Senão, você vai ser um polha a vida inteira. E qualquer coisinha que chegar para você, você vai ficar desesperado. Está revelado, gente. Está revelado, vocês estão no milênio. Bem-vindos ao milênio. E ele vai acabar. Quando? Quando Cristo voltar. Só que a gente vai ficar com a perseguição ainda maior. Ela vai aumentar. Tá bom? Sempre aumentou. Deus sempre deu momentos de tranquilidade, momentos de não tranquilidade. Momentos de tranquilidade, momentos de não tranquilidade. Sempre foi assim. Bem-vindos à história da redenção, da qual vocês fazem parte. Tá bom? Semana que vem. Aí eu vou terminar, eu tenho que terminar. Tá? Revejam as aulas. Para de assistir série do Netflix 1 minuto só. Para de maratonar série, pelo menos um pouco. E leva Jesus a sério. Mas é teologia boa, não é porcaria. Pega coisa boa. A gente tem... Eu estou dando uma aula aqui, eu acho que já tem umas 27. Senta na cadeira, são aulas de 1 hora. E vai estudar, meu filho. Mas vai estudar coisa boa, não porqueira, que está cheio. Vocês são signatários da melhor tradição teológica que essa história produziu, gente. O avivamento que a reforma protestante trouxe é uma coisa descomunal. Maravilhoso. Agora, vocês podem buscar isso, ou vocês podem continuar indo atrás de sentimento, de revelação A, B, C ou D, de loucura A, B, C ou D. Aí vocês escolhem. A gente não caiu de paraquedas aqui. Nós não estamos aqui de brincadeira. Tá? Beijo.